E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, cada coisa que acontece com a gente, às vezes a gente nem acredita que aconteceu. Principalmente quando você é recém-formado, que as pessoas vão te testar, saber se você sabe das coisas. E aí, nesse momento, você precisa se posicionar, porque senão vão passar por cima de você. Deixa eu contar aqui pra vocês, olha só. Antes de começar, meu nome é Deilson Oliveira, sou enfermeiro, especialista em cardiologia pela PUC de Campinas, pelo programa de residência da PUC de Campinas, e formado e trabalhando com cardiologia e terapia intensiva há 10 anos. Então, tem muita história aí que a gente passa principalmente no início da carreira, né? E olha só, eu estava na residência, primeiro ano de residência lá em 2012, e aí fiquei alguns meses lá na UTI Cardio, né, na UCO, e aprendi bastante coisa, já gostava muito de cardiologia e de eletrocardiograma, né? E normalmente funciona assim na residência, você passa pelo setor que você vai aprender mais na sua área, no meu caso seria a UTI Cardio, né? E aí você passa por outros setores, como o pronto-socorro, para atender urgência e emergência, enfermaria com os pacientes de cardio, clínica cirúrgica para ficar com os pós-operatórios de cirurgia cardíaca e centro cirúrgico para acompanhar a cirurgia cardíaca, passa na hemodinâmica para ficar saber atender os pacientes durante o cateterismo. Então envolve tudo isso. E aí, nessa época, eu estava passando no pronto-socorro. Tinha acabado de sair lá da UTI Cardio e estava no pronto-socorro. Na primeira semana, fui colocado lá na classificação de risco, onde eu fiquei com os meus colegas, né, que eram residentes de urgência e emergência. E aí depois eu fiquei sozinho, né? E aí, tudo bem, eu já tinha ficado quando no último ano da faculdade eu fiz um ano de urgência e emergência, um estágio extracurricular, e foi basicamente em classificação de risco, então eu já estava até saturado de classificação de risco. E aí eu estava lá, quando chegou uma paciente idosa com uma dor torácica, e aí ela estava, e aí o protocolo pedia para que fizesse o ECG, e aí eu fiz o ECG, quando eu percebi um infra de ST, mas assim, a dor dela era atípica, não era típica. Ela sentia uma dor que piorava quando ela mexia, mas aí eu fiquei com dúvida, né, R1, né, cheio de inseguranças ali, fui falar com a médica. E aí eu falei, olha, porque tem esse infra aqui, além dessa alteraçãozinha pequena que ela tinha lá, ela tinha uma taquicardia sinusal. E aí a médica olhou pro eletrocardiograma e falou, é um FA, manda para emergência. E aí eu falei assim, não, mas essa não é a minha dúvida. Olha só, tem um infra que ela olhou para mim e falou, é um FA, manda para emergência. Aí eu falei, não vou mandar, não é. Olha só, essa não é a minha dúvida. Ela está em ritmo sinusal, tem onda P e o RR é regular. A minha dúvida é essa aqui. Ela não me respondeu e foi embora. E aí eu fiquei, gente, que absurdo. E aí depois, né, eu acho que pela minha inocência, eu fiquei pensando. Eu imagino, eu achei que você tá louca, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, provavelmente ela queria me expor mesmo, né? Porque era uma médica experiente, eu imagino que ela soubesse fazer leitura de eletrocardiograma, sobretudo uma arritmia que é muito comum. Então eu acredito que a intenção dela fosse me expor. E olha, infelizmente você vai encontrar profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem que vão estar com essa intenção. Infelizmente, então você precisa estar preparado. E aí, beleza, eu não mandei ela, eu avaliei, aí eu desencanei com aquela alteração mesmo e mandei para avaliação lá nos consultórios. Mas imagina
Se eu chegasse com essa paciente correndo, meu Deus do céu, é um FA lá na emergência, o pessoal ia me olhar e ia querer me, me expulsar da residência no mesmo dia, porque não fazia sentido. E fora a vergonha, já pensou? Eu sei que quando no início da, da sua jornada, você vai errar, tá? Não tem como, você vai cometer erros. Mas é importante que você tenha pessoas para te orientar antes de você errar. E se você cometer algum erro ali, fez uma classificação errada, levou um paciente para emergência que não era emergência, porque normalmente nessas fases a gente erra, na verdade, para mais, né? A gente superestima as coisas e é melhor do que subestimar. E aí as pessoas vão te julgar. Vai haver pessoas que vão te julgar, mas é importante você ter dentro de si de que você está em fase de aprendizado e você não é para você se preocupar com isso. Mas olha só, eu vou mostrar aqui para vocês o que você deve olhar. Imagina, você pega uma paciente como essa. O que você tem que olhar? O áudio vai ficar um pouquinho mais baixo agora, mas vai dar para ouvir. Olha só, esse aqui é um eletrocardiograma normal, tá? Um eletrocardiograma normal em que eu tenho uma onda P, que significa despolarização atrial. Em seguida, eu tenho um QRS, que significa a despolarização ventricular, contração ventricular, e depois o relaxamento ventricular. Então, átrio contrai, espera um pouquinho, depois ventrículo contrai e depois ventrículo relaxa. A gente não consegue ver o relaxamento atrial aqui, tá bom? No eletrocardiograma normal a gente não consegue o padrão. E aí acontece que quando a gente tem alguma arritmia, tem uma alteração nesse padrão aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Esse aqui é um ECG normal. Eu vou mostrar para vocês um eletrocardiograma muito semelhante ao que eu recebi naquele dia. Era semelhante a esse. A diferença é que esse aqui tem alteração isquêmica, tá? E tem um infra de ST importante aqui na parede anterolateral, mas a gente não vai se ater a isso. Não tinha isso no eletrocardiograma da paciente que eu recebi. Tinha essa frequência cardíaca, tá? Era uma frequência cardíaca semelhante a essa. Então a gente vê aqui que é uma taquicardia sinusal. Deilson, por que é uma taquicardia sinusal? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem a onda P, QRS, T, P, QRS, T. Olha só, a gente tem uma onda P antes de cada QRS e o RR, o espaço entre cada contração ventricular são iguais, tá bom? Então, o RR é regular, a gente chama isso de RR. Significa que o coração está batendo de forma fisiológica. A diferença é que eu tenho aqui uma frequência cardíaca maior, tá bom? Se eu for contar a frequência cardíaca aqui, olha só, está em torno de 146 batimentos por minuto, tá? E aí depois eu ensino para vocês como que verifica a frequência cardíaca aqui no ECG, que é bem simples também, tá bom? Então, vocês podem observar que eu tenho uma taquicardia sinusal, eu não tenho uma FA. Beleza, então o que é um FA? Vou mostrar aqui para vocês. A fibrilação atrial, eu já sabia naquela época, é uma arritmia que acontece por um monte de pontos de ectópicos, ou seja, fora do nodo sinoatrial, que começam a enviar estímulos aqui para o nodo atrioventricular. Um monte, cada um no seu tempo. E aí, como não tem um ponto específico, como no ritmo sinusal, ele vai provocar essa variação do RR. Às vezes a contração vem mais rápido, às vezes demora mais. Como que é o normal? O normal é que o estímulo saia aqui do nodo sinusal, passe para cá, para o nodo atrioventricular, sofre um atraso, que lembra, e nesse momento contrai o átrio, né? Sofre um atraso, e aí esse estímulo é enviado para o ventrículo contrai. E aí isso vai formar onda P antes de cada QRS e RR regular. Só que na FA
como eu disse para vocês, tem um monte de pontos aqui, não somente o nodo sinusal, e aí mandando cada um no seu tempo, o ventrículo fica lá sem nenhuma ritmicidade, ele fica completamente arrítmico, tá? E aí, olha só, o eletrocardiograma vai ficar assim. Não tem onda P, porque o nódo sinusal não está ali presente, tem essas ondas fibrilatórias que a gente chama. E o RR, percebam que a distância entre o R é diferente de uma para outra, tá bom? Era esse aqui um ECG de FA, muito simples de você conseguir observar. E eu já sabia isso na época, ela não conseguiu me enganar. Graças a Deus, já pensou? E é isso aí, gente. Eu trouxe aqui essa história interessante aqui para vocês, para alertar vocês e também para trazer um pouquinho de conhecimento sobre arritmias, principalmente essa arritmia que é tão prevalente. Você vai conseguir pegar ela aí com certeza durante o seu estágio ou durante o seu trabalho. É uma arritmia bastante prevalente. E é isso aí, eu agradeço que vocês permaneceram até aqui, que essa história sirva para vocês para vocês ficarem atentos às pessoas que estão ali do lado de vocês e busquem bastante conhecimentos, porque isso vai ser uma blindagem para que as pessoas não enganem vocês. É isso aí. Me sigam lá no Instagram, @professor_Deilson_Oliveira, e não esqueça de deixar o like, se inscrever e também mandar para o seu colega que está passando no estágio, está indo para o hospital e também que está começando na jornada de trabalho aí, porque a gente encontra a gente assim. É isso aí. Boa sorte para vocês e até a próxima.